Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben, bom ano! Um bom ano para quem nos ouve. Alexandre, hoje começamos o ano no Fogo e Fúria a falar sobre uma demissão, não diria que inesperada, mas uma demissão já quase anunciada da presidente da prestigiada Universidade de Harvard, que se demitiu nesta terça-feira depois de ter estado no meio de uma polémica no que toca à resposta da universidade aos protestos anti-israelitas que aconteceram no campus desta academia. A Claudine Gay também está a ser acusada de ter plagiado conteúdos dos trabalhos universitários que fez ao longo desta carreira universitária que teve. A questão, Alexandre, é porque é que isto é importante e porque é que estamos a falar disto hoje? Estamos todos habituados a ouvir falar de Harvard como quase o exemplo máximo da educação nos Estados Unidos, ou um dos grandes exemplos do trabalho que é feito na educação nos Estados Unidos, principalmente no ensino superior, e o posicionamento da presidente, neste caso a presidente da Harvard, sobre assuntos, dos mais variados assuntos, é importante e cada vez mais importante, principalmente neste ambiente de divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, principalmente naqueles temas que geralmente nós entendemos como as guerras culturais. Portanto, qualquer palavra, qualquer ação da presidente Harvard seria naturalmente usada por um ou por outro lado para reforçar os seus posicionamentos em várias questões. Ela é, digamos, vamos dizer isto porque é muito importante para o que vamos dizer a seguir, é a primeira presidente negra de Harvard, e tinha sido nomeada em julho, portanto, com a admissão dela esteve apenas 6 meses no cargo. É importante, neste caso em particular, porque a narrativa que está aqui por trás disto é: se a presidente Harvard tem uma determinada reação a um acontecimento importante, isso quer dizer que a sua universidade estará a seguir num caminho que, no entender neste caso do Partido Republicano, não é o ideal para o futuro da educação nos Estados Unidos. Dito isto, no caso, o que acabou por levar à admissão da presidente Harvard, a Claudine Gay, esta semana foi a reação considerada lenta e sem uma condenação taxativa do Hamas, a reação aos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro do ano passado. Ao mesmo tempo, houve uma comissão de alunos pró-palestinianos em Harvard que se manifestaram contra Israel e que escreveram e assinaram um comunicado a responsabilizar unicamente Israel pelo ataque do Hamas. Portanto, estas duas situações levaram obviamente a críticas, não só de organizações judaicas, também do Partido Republicano e pelo menos um antigo presidente da Universidade de Harvard. Isto resultou também, Alexandre, em audições no Congresso norte-americano que surgiram já no meio de um turbilhão em que havia bastantes doadores de Harvard que tinham retirado o financiamento desta instituição, exigindo a saída da presidente. E, portanto, houve uma sessão no Congresso que foi bastante agitada. Sim, o Partido Republicano obviamente aproveitou-se deste tema. Quando eu digo aproveitar-se, é uma questão política. Nós olhamos para a situação política nos Estados Unidos e podemos mais ou menos antecipar quando é que um ou outro partido poderá ter um aproveitamento político de um acontecimento qualquer. Neste caso, faz sentido, com aquilo que o Partido Republicano tem representado nos últimos anos, que o posicionamento da presidenta da Harvard sobre os ataques terroristas do Hamas e as manifestações pró-palestinianas e anti-israelitas em algumas universidades norte-americanas, em Harvard, mas também na Universidade da Pensilvânia e no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e outras, levaram o Partido Republicano a reforçar a sua narrativa de que existe nas universidades norte-americanas um movimento perigoso da esquerda que está a apoderar-se do futuro da educação nos Estados Unidos. Então, que segundo o Partido Republicano vai contra a história do país e a política de alianças internacionais que até há poucos anos eram bastante pacíficas entre os dois partidos, pelo menos em termos da liderança e dos seus representantes políticos.
O Partido Republicano, como está em maioria na Câmara dos Representantes, convocou então uma audição para ouvir a Claudine Gay, presidente de Harvard, e também os presidentes da Universidade da Pensilvânia e do MIT, no início de dezembro. Lá está, com esta narrativa como pano de fundo, que era preciso fazer alguma coisa, ou o que é preciso fazer para travar esta suposta onda este desvario esquerdista, como alguns republicanos diriam, nas universidades norte-americanas. Durante essa audição, uma das congressistas republicanas, a Elise Stefanik, de Nova Iorque, que ela é a número 4 do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, uma antiga opositora de Trump, mas que nos últimos anos passou a ser uma das mais fervorosas apoiantes do ex-presidente dos Estados Unidos, foi ela que basicamente liderou a parte das perguntas do Partido Republicano às 3 presidentes das universidades, e o que saiu dali foi uma recusa das 3 responsáveis de dizerem taxativamente que, postas perante casos de mensagens e discursos antissemitas nas suas universidades, incluindo, e que foi dado como exemplo, como hipótese, um apelo ao genocídio dos judeus, o que é que elas fariam se esse discurso, essas atitudes, essas mensagens estariam condenadas e os seus autores seriam alvo de represálias por causa do código de conduta das respectivas universidades, ou não? A resposta das 3 foi evasiva. Disseram que dependia do contexto, basicamente disseram que dependia do contexto e que podia estar em causa problemas ligados à liberdade de expressão e ao discurso de ódio. Portanto, que não era possível dar uma resposta taxativa para todos, à pergunta no caso de mensagens antissemitas. Há especialistas e outros professores de outras universidades que escreveram artigos sobre esta polémica nas últimas semanas, defendem que, por exemplo, as universidades americanas, por tradição, são precisamente os sítios onde este tipo de discurso pode ser permitido numa perspectiva de depois ser desconstruído. E, portanto, puni-lo é desincentivar a que as pessoas aprendam mais sobre os assuntos e cresçam e que todos aprendam uns com os outros. Em qualquer dos casos, Alexandre, este no fundo acaba por ser o retrato de uma enorme guerra cultural que está em curso nos Estados Unidos. Sim, tudo é aproveitado neste momento, já há alguns anos, para marcar estas posições de um lado e do outro. Estamos a falar agora do Partido Republicano. É claro que se nós pensarmos um bocadinho, dificilmente podemos achar que todas as universidades, ou pelo menos as principais universidades norte-americanas, estão agora reféns de um movimento de esquerda que vai deturpar completamente a educação dos Estados Unidos. Haverá casos desses, mas a questão é que depois o aproveitamento político que se faz disto é sempre por forma a tentar apanhar os protagonistas em falso, por exemplo, nesta audição no Congresso, atirando cenários e esperando, obviamente, que as pessoas não respondam de forma taxativa a algo que não se passou, não é? Não há provas de que alguém tenha apelado ao genocídio dos judeus nas universidades norte-americanas, portanto, é uma resposta que, estando elas a ser ouvidas sob juramento numa audição no Congresso, é legítimo que tenham algumas cautelas sobre que tipo de resposta possam dar a cenários hipotéticos. No entanto, é verdade que a forma evasiva como responderam a estas questões também foi criticada no Partido Democrata, também não é criticada só no Partido Republicano. Portanto, pode-se dizer que elas também não se ajudaram a si próprias, não é? Nem na audição, nem no facto depois, antes, na reação da Harvard aos ataques terroristas do Hamas. Alexandre, também, como disse no início deste episódio, a Claudine Gay estava a ser acusada por parte dos republicanos de ter plagiado conteúdos nos seus trabalhos universitários ao longo desta carreira académica já extensa. Isto é verdade e tem fundamento, ou é só mais uma acusação infundada? Tem fundamento a partir do momento em que de facto há alguns casos que a própria Claudine Gay reconheceu que podiam ter sido geridos de forma diferente. Ela pediu até, depois de uma auditoria, para se fazerem algumas alterações ou algumas retificações, alguns casos em artigos, outros trabalhos que ela fez nos últimos 30 anos na Universidade de Harvard. O que está em causa, as acusações ou as denúncias de plágio têm sido alimentadas principalmente por ativistas conservadores, mas ligados ao Partido Republicano,
começaram a ser noticiadas no Washington Free Beacon, que também é um site conservador. Nada disto tira, obviamente, legitimidade às acusações. O que está agora no domínio público, numa parte nos Estados Unidos, é que a presidente da Harvard é uma plagiadora. Ora, quando se vai ver precisamente que tipo de denúncias são essas, não está em causa propriamente o roubo de ideias de outros autores, há citações ou forma de escrever frases e expressões que são tidas como gíria técnica de uso comum e que no ideal seria que ela se tivesse referido às fontes ou os autores que nos trabalhos, mas também não é uma coisa assim punida como plágio nas universidades. A própria direção, o Conselho de Administração da Harvard defendeu-a dessas denúncias, reconhecendo que sim, há aspectos que podiam ter sido feitos de forma diferente, tivemos retificá-los, mas afastou completamente a hipótese de Claudine Gay ser uma plagiadora, que é a imagem que ela tem agora neste momento, principalmente no eleitorado do Partido Republicano. Portanto, tanto a questão do Hamas e de Israel como a questão do plágio são claramente acontecimentos que se calhar podiam ter sido geridos de forma diferente, mas é preciso ter atenção a estes aproveitamentos políticos, porque há estas nuances, não é, que nós temos também de tentar perceber e interpretar. Alexandre, muito obrigado e até daqui a 15 dias. Obrigado e até daqui a 15 dias. Um abraço. O público fica no ouvido.